O vídeo de hoje eu quero começar já fazendo uma perguntinha para você. Existem reações que você tem, que você não entende por que você faz da forma que faz? Alguém demora para te responder uma mensagem, você já acha que está sendo rejeitado, você se sente rejeitado. Alguém muda o jeito de falar com você, na hora você já pensa: será que eu fiz alguma coisa errada? Será que eu fiz alguma coisa? Por que ela está falando desse jeito? Alguém faz uma crítica, você nem filtra se é positiva, se é negativa, se isso é construtivo para você, mas uma coisa é certa, você fica com aquilo ali, ó, por dias, matutando, pensando, por que que me criticou? Ou então talvez você tenha aprendido a não confiar em ninguém, a tentar controlar tudo, a agradar todo mundo, a fugir quando alguém se aproxima demais. E muito provavelmente você tenha passado anos repetindo para você mesmo: é o meu jeito. Mas e se hoje eu te disser que pode ser que não seja o seu jeito? E se parte daquilo que você chama de personalidade não for o seu jeito, mas sim uma resposta que o seu cérebro aprendeu a dar para tentar te proteger? E esse raciocínio já nos leva ao título desse vídeo: o trauma. Ele pode mudar o cérebro? Os traumas que você viveu, aquilo que te marcou, que te registrou na infância ou até na fase adulta, alguma coisa que você não esquece quando acontece ou passa algum assunto relacionado àquilo que você viveu que te marcou, você percebe que aquilo criou um trauma em você, você bloqueou em relação àquilo. E aí vem a pergunta que é o título do vídeo: o trauma, ele muda o cérebro? Sim, a resposta é sim, ele pode mudar. Mas antes de perguntar se o cérebro muda em relação a um trauma, a gente precisa raciocinar que se o cérebro muda de acordo com o acontecimento que você viveu, ele também não pode mudar com as experiências que você vai viver. É sobre isso que eu quero falar hoje. E eu volto depois da vinheta. Muito bem, meu nome é Mário Augusto de Souza, para você que não me conhece, para você que está chegando agora, já deixa o seu like aí. Vamos ajudar esse canal a crescer para mais pessoas. Coisas assim, dancinha, coisa que não vai fazer você crescer, ninguém compartilha. Manda lá um likezinho, já se inscreve no canal. Esses vídeos que a gente coloca aqui é para te ajudar. A gente traz a palavra de Deus junto com uma mudança de mentalidade. Algo que pouca gente faz isso na internet hoje. Mas vamos voltar ao nosso vídeo sem mais delongas e falar sobre o trauma. Ele consegue mudar o cérebro. Sim, consegue mudar o cérebro. A pessoa fica ali com aquele cérebro, vamos dizer, travado, bloqueado, não consegue ir muito longe, porque os traumas, aquilo que aconteceu no passado, acaba influenciando nas atitudes de hoje. Mas existe uma coisa que eu quero que você entenda, antes da gente continuar. Nem toda ferida, preste atenção nisso, nem toda ferida deixa uma cicatriz visível. Quando você comenta com alguém, ou então se vê diante de uma situação que aquele trauma te trava, te bloqueia, o que você escuta das pessoas à sua volta? Você precisa esquecer isso. Isso aconteceu há muitos anos. Você precisa ser o quê? Forte. Mas o que as pessoas não entendem é que o cérebro não tem um botãozinho que você simplesmente vai lá e aperta assim, ó, esquecer. Pum, e simplesmente, como um passe de mágica, você esquece. Não é assim que funciona. Quando uma pessoa passa por uma experiência ameaçadora, uma experiência assim marcante, aquilo se torna algo que é difícil esquecer. E quando esse pensamento repete, 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 o cérebro aprende. Ele fica, aquilo ali fica gravado. O nosso cérebro ele começa a procurar o quê? A
aconteceu uma vez, por exemplo, uma palavra que alguém te fala. Eu ouvi muito, né, quando eu era criança. Você é burro, esse menino é burro, é burro, é burro, e vai repetindo. Como que o cérebro trabalha? O cérebro começa a procurar padrões para te trazer para a chamada zona de conforto. É como se o cérebro fizesse uma pergunta assim, ó: o que que eu preciso fazer? O teu cérebro, o meu, o nosso, pergunta assim, ó: por que, aliás, o que que eu preciso fazer para que isso não aconteça novamente? Porque o cérebro, a gente já explicou aqui, ele quer poupar energia, ele quer fazer com que você não sofra. Ele quer que você não sofra aquilo. Você passou por um momento, por exemplo, a pessoa foi assaltada numa rua escura, 10 horas da noite, a luz do poste estava quebrada. Aconteceu aquilo terrível. O assaltante ameaçou a dar tiros, bateu na pessoa, aquilo foi traumatizante. Passa-se 10 anos. Você mudou para uma cidade, ou então está passeando a uma cidade que fica a 300 quilômetros de distância onde aconteceu esse assalto. 10 anos depois, 300 quilômetros de distância, mas você precisa passar, tá andando ali, e aí você vira numa rua e aquele poste está queimado na rua, lá 300 quilômetros de distância, 10 anos depois. A luz queimada, ninguém na rua. Você olha no relógio, 10 da noite. O que o cérebro na hora grita? Não passa aí, não vai. Por quê? Aquilo te marcou e ele não quer que você seja assaltado de novo. Mas o fato de você estar passando numa rua escura, 10 horas da noite, é prova de que você vai ser assaltado? É certeza? Não é. Pode ser que não, pode ser que assim, mas é muito provavelmente que não. Por quê? Primeiro que passado não se repete no futuro. Não é uma garantia que aquilo que aconteceu no passado vai acontecer no futuro. Outra coisa muito importante que eu sempre trago é que a maioria, acho que é 90, 89%, né, dos medos que a gente tem não vão acontecer. Já foi feita uma pesquisa em várias universidades dos Estados Unidos que juntaram pessoas, ali um grupo de, vamos colocar lá, 100 pessoas, várias pesquisas foram feitas em relação a isso, e aí colocaram 100 pessoas, vamos falar assim, que colocaram seus medos no papel. Depois de 3 semanas, um mês, foram entrevistar de novo essas pessoas. E 89% dos medos das pessoas que estavam ali, não aconteceu. Por que que não aconteceu? Porque aquilo estava só dentro da mente dela. Então o trauma é a mesma coisa. Porém, o teu cérebro, ele quer que você não passe por aquele sofrimento de novo. Então ele vai fazer o quê? Opa, vira para lá. Isso tá no inconsciente, tá no subconsciente. Você não vai, você trava. E é por isso que o cérebro pergunta imediatamente: como é que eu passou um trauma? O cérebro faz assim, ó: o que eu faço ou como eu faço para que isso não aconteça novamente? Isso é o quê? É o cérebro procurando a criar um padrão. É transformar esse pensamento em um padrão de pensamento. Igual o exemplo que eu dei, né, que eu usei. Você é burro. Ou então a criança ouve assim: você não faz nada direito. Essa frase, para você que é pai e está me ouvindo agora, essa frase assim, ó: você não faz nada direito. Ela pode transformar essa criança em um adulto que nunca vai achar que ela é boa o suficiente. Por quê? Porque ela escutou por várias vezes que ela não é boa o suficiente. Então, se ela não é boa o suficiente, aquilo cria uma insegurança nela. Você vai se transformar essa criança num adulto inseguro que vai sempre achar que ela não tem capacidade para fazer as coisas, que ela não é boa o suficiente. Por mais que ela estude, faça faculdade, faça pós-graduação, estude e faz curso e não sei o que, e sabe? Vai sempre ter aquela insegurança. Ah, mas fulano é melhor que eu. Olha só como é que ele é melhor que eu. Por quê? Isso aí geralmente acontece quando a criança tem uma mãe ou um pai que cobra demais, que nada tá bom. A criança faz alguma coisa, lava a louça para a mãe. Mãe, já lavei, mas você não fez isso aqui direito, você não lavou direito. É só crítica, em cima de crítica e abrindo esse portal. Esse é o problema.
Você tem que ensinar a criança a fazer corretamente, a fazer certinho. Mas o problema é o portal que você abre dentro dela, que ela não faz nada direito. E se ela não faz nada direito, ela não é boa o suficiente. E se ela não é boa o suficiente, ela sempre vai achar, quando na fase adulta, que ela não, que ela é incapaz de tudo que ela for fazer. Ela não vai ser boa o suficiente para ela mesma. E quando ela não é boa o suficiente para ela mesma, ela não tem um negócio, algo extremamente importante para o sucesso em qualquer área, em qualquer coisa que você for fazer, que é a autoconfiança. Essa criança não desenvolve autoconfiança, vira um adulto inseguro. E é terrível isso. E é principalmente muito mais terrível você entender agora que é você que está criando isso. É você que está fazendo nascer isso dentro da criança. Uma criança que, por exemplo, foi constantemente rejeitada. Eu atendi já vários alunos que foram rejeitados lá na infância, até por amiguinhos mesmo. Essa criança que sempre foi rejeitada constantemente, ela sempre vai, quando adulto, ela vai entender e interpretar que qualquer distância que as pessoas têm dela, ou, às vezes até uma situação, ela entende como o quê? Como um abandono. Ela se sente rejeitada. Um outro exemplo que acontece muito é uma criança que sempre precisou ficar o quê? Em alerta. Sempre, ó, uma hora papai vai embora de casa, eu vou embora dessa casa. Ela escuta o pai falar, eu vou embora dessa casa. Ou então escuta, eu vou perder meu emprego, tô quase perdendo meu emprego. Vive escutando, tá sempre o quê? Em alerta. Essa criança que tá sempre em alerta, ela pode se tornar um adulto que ela não consegue relaxar. Você percebe? A criança, ela não tá sendo necessariamente dramática. Mas o cérebro dela talvez esteja simplesmente aprendendo a sobreviver, é só isso. Querendo que ela não passe por aquele sofrimento, por aquele trauma, por aquele momento difícil de novo. Só para resumir, o cérebro, ele quer te proteger. Ele quer fazer com que você não sofra novamente aquele trauma, aquele momento difícil que você passou, que te causou um sofrimento. O cérebro está sempre querendo te proteger. E é aqui que entra a neurociência. Quando eu fui escrever o meu livro, eu pesquisei muito e eu descobri sobre isso. Quando a gente fala de trauma, existem algumas regiões cerebrais que aparecem nas pesquisas e uma delas é a amígdala, que fica aqui na região da parte de trás do cérebro. A amígdala, ela é como se fosse um sensor que detectasse uma ameaça. Ela é um sensor, por exemplo, foi mordido por um cachorro lá na infância. Escuta um latido, a amígdala entra em ação como um sensor. Ó, cachorro, vai te morder de novo. Entende? E eu aprendi nessas pesquisas para escrever o livro que a amígdala ela é mais rápida, ela é um sensor que te responde na emoção. Ela é mais rápida do que o próprio cérebro, o próprio raciocínio. Porque, por exemplo, um cachorro latiu, não significa que você vai ser mordido. Às vezes o cachorro está dentro de uma casa, mas na hora o cérebro, se o teu ouvido percebe que o latido é pro lado de fora da casa, e às vezes o portão está aberto, o cachorro põe a boca para fora e late, mas você não viu ele, você não viu isso, você não viu que ele está preso. Você só escutou o latido numa altura, em um áudio que aparentemente ele está na rua, no mesmo ambiente que você. A amígdala faz o quê? Ela te arrepia inteiro. Isso acontece comigo, eu tô falando que acontece comigo direto. Antes de eu pensar, o meu corpo parece que ele. Parece não, ele reage antes do meu cérebro, antes de eu pensar. Na hora eu arrepio, já fico. Por quê? A amígdala é um sensor. É um alarme, é um alarme com sensor. Pronto. Na hora ela já te identifica. Ó, preciso fugir. É perigo, eu vou precisar lutar. Eu preciso me proteger. Ela entra em desespero. A amígdala ela é esse sensor que, tipo assim, ela não te causa medo, mas ela pega esses padrões já instalados na sua cabeça, esses traumas, tudo aquilo que aconteceu de ruim, tudo.
briga, vendo os pais brigar, eh, assalto, mordida de cachorro, acidente de carro, qualquer coisa ruim que ficou marcada em você, a amígdala te lembra disso em fração de segundo, como um alarme que toca. Ela recebe, ela é um sensor que recebe a informação através dos seus sensoriais e, por exemplo, a pessoa enfrentou um incêndio, sentiu um cheiro de queimada, a amígdala, ó, é fogo, fica atento, sabe? Na hora, não passa, na verdade, não passa no cérebro aquela história de novo que aconteceu. Não precisa, a amígdala tem esse papel, não precisa passar de novo a imagem, o vídeo inteiro na tua cabeça do assalto que você teve. Ela simplesmente, oh, é assalto! Escutou uma freada, uma moto chegando, a pessoa foi assaltada com a moto chegando, e desceu os assaltantes e assaltou ela. 20 anos depois, uma moto que chega de uma vez, assim, ó, a amígdala já faz ela, ah meu Deus, é um assalto, de novo vai acontecer aquilo. Não precisa nem passar de novo o vídeo na mente. Nem precisa. Ela já entra em estado de alerta, você já fica desesperado. É assim que a amígdala trabalha. Existem estudos com neuroimagem que encontram alteração entre a amígdala, o hipocampo e as regiões do córtex pré-frontal. Que faz o quê? Eles criam um circuito envolvendo a memória e regulação emocional. Agora você imagina uma criança crescendo num ambiente imprevisível. Ela não sabe quando vai vir a próxima briga, ela não sabe quando ela vai ser criticada, ela não sabe quando alguém vai embora, ela não sabe quando ela vai ser rejeitada. O cérebro dela precisa aprender. O que que ele precisa aprender? Eu preciso estar preparado. Ele começa a aprender isso. Ele começa a instalar isso. Eu preciso estar preparado. E isso pode estar adaptado ao ambiente. O problema é que essa criança cresce. E o ambiente o quê? O ambiente muda. Porque quando a criança vira adulto, ela frequenta a escola, né? Depois vira adulto, vai enfrentar o trabalho, os ambientes vão mudar. E ela carrega aquilo e leva para os outros ambientes. Aquela insegurança, aquela incerteza. E o cérebro ele vai continuar usando as estratégias que ele usava naquele ambiente antigo, quando ela era criança. É como se o sistema de alarme continuasse ainda ligado, mesmo depois que o incêndio acabou. O incêndio já cessou o fogo, já acabou o fogo, mas o alarme continua disparado. É a mesma coisa com essa criança. Aliás, com esse adulto que cresceu dentro desse ambiente. A gente sempre fala aqui que passado não é igual ao futuro, né? Que é um dos pressupostos da PNL, da programação neurolinguística, que passado não é igual ao futuro. Tudo que você viveu no passado não significa que você vai viver no estado presente. O problema é que no cérebro, no seu cérebro, isso que é o X da questão. É que o passado ele não repete no futuro. O passado não é certeza do que aconteceu lá atrás e vai acontecer de novo. O problema é que esse passado fica presente dentro do teu cérebro no momento atual, nos dias de hoje. Você não esquece ele. Ele fica presente. Ele não vai acontecer de novo, mas ele fica latente no teu cérebro. Não no passado, mas no presente. E talvez agora as coisas comecem a fazer sentido para você. Por isso que você não entende por que você fica tão irritado. Não entende por que tem tanta dificuldade em confiar. Não entende por que você tem essa necessidade de ficar agradando. Não entende por que se sente tão culpado quando sabe que tem que falar não. E não entende porque qualquer crítica já parece uma ameaça. E talvez você tenha pensado, será que existe algo de errado comigo? E a pergunta não é essa. Será que tem algo errado? A pergunta certa é: o que aconteceu comigo que eu aprendi a reagir dessa maneira? O que aconteceu? Qual foi o evento que aconteceu? Onde isso nasceu? Onde esse comportamento nasceu? O que aconteceu que eu comecei a agir desse jeito? Essa pergunta ela vai mudar tudo. Por quê? Ela vai te tirar do lugar de condenação e vai te levar para um lugar do quê? De compreensão. É claro que compreensão não vai justificar tudo. Você entender algo não vai justificar.
O seu passado pode explicar o seu comportamento, mas ele não precisa ser uma sentença para o seu futuro, entende? A gente está falando aqui da neuroplasticidade, está falando desses circuitos neurais, da amígdala, falando sobre cérebro, mas a Bíblia já falava isso. A gente já falou desse versículo aqui, por exemplo, em Romanos 12, 2, quando Paulo fala, transformai-vos pela renovação da nossa mente. Mas, Paulo, quando você lê a Bíblia, a gente tem que, eu costumo falar assim, tem que desmiuçar, tem que esticar ela. Transformai-vos pela renovação. Renovação significa tornar novo. Não é fingir que nada aconteceu. Você não vai fingir, você não vai apertar um botão e esqueci. Nada aconteceu. Não é isso, é renovar. Adianta você ficar mastigando o passado? Adianta você ficar com medo? Por exemplo, eu quebrei 2 vezes a empresa. Fiz assim, mas tá amarrado em nome de Jesus, né? Quebrei a empresa 2 vezes. Adiantava eu ficar na hora de abrir de novo, eu ficar mastigando aquilo? Ah, eu vou quebrar de novo, não sei o que. Não, o que que eu fiz? O que que eu? Na real mesmo, o que que eu fiz? Peguei os pontos que eu errei, que me fizeram, que eu raciocinando, identifiquei que me fariam quebrar se eu continuasse fazendo aquilo. Por exemplo, chegava na empresa, o colaborador falava assim, ó, a pessoa veio aqui, ó, deixou esse número de telefone aqui, pediu para você entrar em contato. Aí eu falava assim, se ele quiser, ele volta aqui. Pô, fiz errado. Várias vezes fazia isso, não retornava. E aí o cliente fechava com quem? Com quem retornava. Eu não tinha. Ninguém me ensinou isso, entende? Talvez você ouvindo eu dizer isso vai falar assim: mas é óbvio, você tinha que ter retornado. Sim, mas ninguém me ensinou isso. Eu falava assim: depois, se você quiser, ele que tá precisando, ele liga. Olha só a cabeça. Eu comecei a corrigir os pontos que eu errei e abrindo a empresa de novo, retomando as atividades, eu comecei a corrigir isso. Deixava recado, eu olhei, opa, beleza? A pessoa disse que se você veio aqui, deixou o telefone, está precisando de alguma coisa, e fechava o serviço, entende? Mas o acúmulo de telefones que eu de telefonemas que eu deixei de dar atenção para o cliente, fez eu perder um monte de serviço. Não tendo serviço, não tem receita, por isso que eu quebrei. Esse foi um dos fatores, entende? Mas eu percebi isso, não, na hora de abrir a empresa de novo, de retomar as atividades, eu poderia falar, já quebrei 2 vezes, vou nem tentar. É o que a maioria faz. O que Paulo está falando não é finge que não aconteceu. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não é fingir que não aconteceu ou apagar o passado, não é nada disso. Você precisa reparar. Ele está falando o quê? Transformar a sua mente. Quando eu fiz esse raciocínio, o que, que eu fiz de errado para ter quebrado a empresa? Eu estava fazendo o quê? Eu estava renovando a minha mente. Eu preciso renovar ela, ver onde estão os pontos de erro e fazer diferente. Quando você faz diferente, você renova. Então eu renovei ali a forma de trabalhar. Renovei a minha mente, renovei a forma de agir, de atender os clientes. E o resultado foi diferente. Estamos aí, graças a Deus, até hoje, com resultados completamente diferentes daquela época. Muito melhor do que antes da gente ter quebrado, antes da gente ter falido as 2 vezes. O que você precisa entender é que o cérebro ele tem essa plasticidade, ele não é uma coisa fixa, ele não é uma mentalidade. Você não precisa ter uma. Eu sou assim e não mudo. Quem nasceu pobre vai morrer pobre. Outra frase aí que as pessoas falam muito. Quem tem dinheiro é que faz dinheiro. A pessoa. Não vou nem querer começar do zero, porque vai dar certo só se tiver dinheiro. Quem tem dinheiro faz dinheiro. Olha lá. Aí aparece lá a notícia: a pessoa vendeu uma empresa por 200 milhões de reais. Mas também tem dinheiro. Agora já vai lá e monta. Por exemplo, vendeu uma empresa e depois montou outra. Aí a pessoa fala assim: montou porque já tinha dinheiro. Quem tem dinheiro faz dinheiro. Isso é mentalidade fixa. Eu quero falar algo pra você. Eu quero que você saia desse vídeo com essa ideia, com essa mentalidade. Você pode ter sido marcado pelo que você viveu, pelo que aconteceu com você, sem precisar permanecer prisioneiro daquilo que aconteceu com você. Você pode ter sido marcado, mas você não precisa viver aprisionado nisso.
que eu quero dizer com isso? Você pode ter sido abandonado, mas você não é o abandono. Você pode ter sido humilhado, mas você não é a humilhação. Você pode ter sido rejeitado, mas você não é a rejeição. O que aconteceu com você não é identidade, entende? Você pode ter vivido, assim como eu, uma infância difícil, mas você não é a sua infância difícil. Você não é mais, você não está nem na infância mais. Você pode ter desenvolvido mecanismo para se sobreviver, mas esses mecanismos que você desenvolveu para sobreviver lá na infância, eles não precisam controlar a sua vida hoje, entende? A pessoa fica presa lá, né? O que aconteceu? E aí fica lá, desenvolveu aquele mecanismo de sobrevivência, como reagir a uma rejeição, e aí você trouxe para a fase adulta e afasta todo mundo. Isso aí aconteceu comigo, acontece comigo porque tudo é uma prática, tudo é um processo, você tem que praticar aquilo que você... Nossa, eu ouvi uma frase esses dias, já tem um tempo já. A pessoa disse para mim assim: nós precisamos ser o nosso conhecimento, nos transformar no nosso conhecimento. A gente vê vídeos como esse, mas a gente precisa praticar esse conhecimento para que nos tornemos ele, entende? Existe uma diferença muito grande entre isso aconteceu comigo e isso é quem eu sou. O que aconteceu é uma história. Quem você é uma identidade. Entende? Talvez uma das maiores prisões emocionais e a maior, vamos dizer assim, covardia que uma pessoa faz com ela mesma é transformar aquilo que ela aconteceu com ela naquilo que ela é. Eu sou assim, eu não vou conseguir, eu não consigo confiar, eu não mereço. Eu estrago tudo, eu sou burra mesmo. Todo mundo vai embora, eu preciso controlar tudo. Ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Eu sou esquisita. Essas frases, se você parar para pensar, você vai ver que isso aí não é verdade. Mas ela se tornou o quê? Estratégia de sobrevivência. E aí se torna um estilo de vida. Entende? Não? Você tem que entender o seguinte. A ciência não está falando, a ciência, a Bíblia, a palavra de Deus, não está dizendo que todo trauma pode ser simplesmente apagado. Pode ser tipo assim, vou lá, não é isso. Mas o cérebro, ele é plástico, ele não é fixo. Então, assim, aconteceu, beleza, eu consigo ressignificar isso. Essa palavra está em alta ainda, né? Mas é isso, ressignificar. Ressignificar é trocar o significado dentro do teu cérebro. E aí você não vive mais com esse trauma, com esse bloqueio, com esse peso. O que isso significa? Que novas experiências podem participar da construção do quê? De novos padrões mentais dentro de você. O que aconteceu criou padrões? Então novas experiências criam novos padrões. Que é novas sinapses, que a gente já explicou isso. Que é quando você aprende algo. E quando você vive algo, é um aprendizado. Você não tem que... O que eu estou falando aqui? Você não tem que fazer assim, eu preciso esquecer, eu não lembro mais. Não. Você pode lembrar. Você troca assim, eu não vou lembrar mais disso. Não, você vai lembrar. Eu vou lembrar disso. Mas isso não vai controlar mais as minhas atitudes, as minhas decisões, as minhas reações. Eu decido que o que aconteceu, a forma como eu desenvolvi para me proteger, não vai mais controlar minha forma de agir. Eu lembro do abandono, mas eu não preciso abandonar todo mundo antes que as pessoas me abandonem. Entende? Vou fazer o próximo que não tem nada a ver com a pessoa não tem nada a ver, ela não fez nada para você. Aí você quer fazer ela sentir aquilo que o outro fez você sentir. E aí você vai fazendo o quê? Repetindo o ciclo, repetindo o padrão. É como se você dissesse assim: eu lembro da minha rejeição, eu lembro que eu fui abandonado. Mas eu não preciso passar a vida inteira tentando provar o meu valor, que eu não posso ser abandonado. Eu não preciso ficar provando isso para ninguém. Para os outros, principalmente para os outros que não tem nada a ver com o que aconteceu com você antes. As próximas pessoas, as próximas experiências não significa ameaça que vai acontecer de novo, entende? Agora, trazendo para o nosso contexto aqui, o que Deus
quer fazer com uma mente ferida? Você tem trauma, você foi ferido, o seu cérebro mudou por causa da neuroplasticidade, mas isso é só colocar um nome na dor. Aconteceu algo, você foi abandonado. Aí eu tive sofro um complexo de rejeição, complexo de inferioridade. Eu ouvi isso quando eu era criança. Você tem complexo de inferioridade. Por que eu tinha complexo de inferioridade? Porque eu era diminuído por pessoas que exerciam autoridade sobre mim. Mas a pergunta é, o que Deus pode fazer numa pessoa que foi ferida? A Bíblia não esconde a ferida das pessoas. Davi teve medo. Elias entrou num desânimo profundo e teve medo, se escondeu lá na caverna, com medo da rainha. Pedro fracassou, negou Jesus 3 vezes. José foi rejeitado pelos irmãos, vendido como escravo. Mas nenhuma dessas histórias terminou com essas experiências sendo a palavra final da história deles. Não foi essa experiência que fez o desfecho da história deles. E talvez é isso, talvez não, tenho certeza que é isso que Deus quer fazer com você também. Deus não quer e não vai fazer isso, Ele não vai apagar a sua história. Mas Ele quer impedir que a sua história determine quem que você vai ser daqui para frente, depois desse vídeo, inclusive. Eu quero fazer dar uma tarefa para você hoje. Assim como no meu livro tem cada final de capítulo tem uma tarefa, no final desse vídeo vai ter também. Você vai pegar um papel e uma caneta e vai escrever assim, ó. Hoje eu percebo que eu costumo, aí você vai colocar a atuação, ficar nervoso ou humilhar, por exemplo, ficar nervoso quando eu converso com alguém e a pessoa não está prestando atenção. Eu me sinto rejeitado. É exatamente isso. Ó. Hoje, escreve aí, hoje eu percebo que costumo, comportamento, quando sinto, aí você vai colocar o sentimento. Por exemplo, eu fico irritado quando eu converso com alguém, principalmente com a minha esposa, eu estou falando, eu olho para ela, ela está no celular e nem ouviu. Eu fico irritadíssimo. Então você vai escrever, eu percebo que eu costumo ficar irritado quando eu falo com alguém e a pessoa não está ouvindo. Eu me sinto excluído, eu me sinto rejeitado, eu me sinto inútil. Eu me sinto um inútil, um vaso. Você vai escrever isso. E aí você não vai resolver nada, você vai apenas observar. Porque antes de você arrancar a raiz, você vai ter que fazer o quê? Você precisa localizar ela, enxergar ela. Então você vai colocar, vai fazer uma lista aí. Não sei se vai dar uma lista, se vai dar 2, 3 tipos de sentimento. Você tem que entender que o teu cérebro, ele mudou por causa das coisas que você viveu. Agora ele vai mudar pelas coisas que você vai viver. Ele vai mudar, você vai viver intencionalmente, entende? Você vai, localizar onde que é que eu tô errando, ou qual que é o meu, errando não, mas qual que é o meu comportamento quando acontece isso, alguém faz isso, como que eu me sinto. Localizar, assim, conhecer. Porque você conhecendo o seu sentimento, quando eu fico nervoso, você vai buscar os acontecimentos. Por exemplo, por que eu fico irritado quando eu converso com alguém, quando parece que eu estou invisível? Eu me sinto invisível. Quando isso aconteceu a primeira vez? Então você vai buscar, o teu cérebro vai trazer. E aí você identificando isso, você vai analisar a situação. Poxa, foi uma vez muito que eu fui dar uma palestra, por exemplo, e todo mundo, ninguém estava prestando atenção. Mas o ambiente que eu estava falando ali, por exemplo, aconteceu várias vezes comigo. Palestra lá nas clínicas de recuperação, pessoal doido para fumar, e ninguém nem aí, levantando para ir no banheiro, doido para acabar. Por quê? Porque eles estavam ali fissurados em querer fumar, porque eles têm um vício ali que estavam dominando eles. Então não era nada comigo. Eles não estavam dando ouvido porque eles estavam querendo sair e tá tudo certo, tá tudo bem. Só que aí eu já levo para quando eu falo e a uma pessoa vai lá e levanta para ir no banheiro ou não tá me ouvindo, o mesmo sentimento que eu tive lá nas palestras, eu tenho com essa pessoa. Só que lá eu não podia falar nada, aí aqui eu já brigo, já falo. Então eu localizando isso, já, poxa, então às vezes a pessoa tá ali no celular, mas tá ocupada. Eu tô falando, eu também tenho que, entende? Então tem o seu lado, o outro lado também. Eu quero terminar o vídeo de hoje trazendo uma frase para você. O meu passado pode ter influenciado o meu cérebro, mas meu passado não precisa determinar o quê? O meu futuro.
Vamos lá repetir comigo? Meu passado pode ter influenciado o meu cérebro, mas o que eu vivi, o meu passado, não vai determinar o meu futuro. A sua ferida é real, a sua história importa, o seu sentimento, a sua dor não pode ser desconsiderada. O que aconteceu com você importa sim, mas isso não significa que isso vai ter que moldar quem você é. Não significa que acabou por aí, que vai ser desse jeito sempre. Em Romanos 12, que eu já citei aqui, ele traz o quê? Existe uma renovação, é só você se renovar, é só ressignificar. Esse foi o vídeo o primeiro vídeo da segunda temporada, que é a temporada que diz assim: as feridas que ninguém vê. As feridas que ninguém vê. É o nome dessa temporada que nós vamos tratar a partir de hoje. E esse é o primeiro vídeo, que é o trauma muda o seu cérebro. Nessa temporada você vai entender por que você aprendeu a viver. Aprendeu. Neuroplasticidade, o cérebro de tanto repetir, ele aprende. Nós vamos tratar nessa temporada por que você aprendeu a viver da forma, do jeito que você vive. E quando você encontrar a raiz, você vai finalmente começar o quê? A reconstruir, uma ressignificação, uma reconstrução do cérebro. Eu já convidei você a se inscrever no canal, agora eu convido você a enviar esse vídeo para alguém que você diz assim, essa pessoa precisa ouvir isso. Fechou? Vamos para cima junto. A hora é agora. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. É nóis.